Olá, eu sou o professor Lucas e o tema desta nossa videoaula é multiculturalismo. O multiculturalismo é um assunto que se tornou muito presente nas sociedades, nas discussões humanas, sociológicas e antropológicas na contemporaneidade e está diretamente vinculada a um dos grandes desafios sofridos pelos nossos estados modernos, ainda na contemporaneidade. Aquela que consiste em estabelecer uma relação entre as diferentes identidades culturais com a ideia de uma sociedade globalizada e que busca a definição de direitos universais para o ser humano. Se partimos da concepção, por exemplo, de que sociedades distintas constroem referenciais culturais diferentes e mesmo essas sociedades já são elas influenciadas por outras diferentes identidades e características culturais, como poderíamos pensar uma sociedade globalizada? Como poderíamos pensar, por exemplo, a ideia de um direito universal do ser humano que fosse o mais abrangente possível com o conceito de ser humano, que não privilegiasse a definição desta ou daquela cultura, desta ou daquela sociedade? Em outros termos também, como seria possível pensar a garantia de direitos universais sem que isso implicasse nas distinções, nas diferenças culturais existentes nas sociedades em termos de globo? Nesse sentido, o multiculturalismo entende-se como, tanto do ponto de vista dos estudos acadêmicos quanto das políticas institucionais, que se desenvolvem em torno das questões trazidas pela emergência das sociedades multiculturais. Uma sociedade multicultural é aquela que, em um mesmo território, abriga povos de origens culturais distintas entre si. Se pensarmos a situação do Brasil, por exemplo, o território brasileiro ele é marcado pela presença de diferentes culturas, não só daquelas que participaram inicialmente do processo de colonização, brancos, negros, índios, mas diferentes outras tradições culturais que aqui foram se abrigando ao longo do tempo e da sua história. E se essas pessoas foram criando raízes, se fixando na sociedade brasileira, tornando-se brasileiros, como seria possível um conceito de cidadania, por exemplo, que desse conta de abarcar e abrigar posições culturais bem distintas, do ponto de vista religioso, por exemplo? Como pensar uma sociedade que, apesar de ter o cristianismo como religião fundamental, manifesta ainda a presença de diversas outras matrizes religiosas, de tradições africanas, de tradições asiáticas e dos mais diferentes meios. Então, o multiculturalismo envolve pensar sobre essas questões, pensar que as sociedades contemporâneas são sociedades multiculturais. Nesse sentido, o multiculturalismo faz referência tanto à teoria quanto à prática à reivindicação de um modelo de sociedade que se organize de maneira coerente com o fato da existência na sociedade de grupos humanos culturalmente diferentes. Isso estabelece um desafio fundamental para as democracias modernas, pois, se pensarmos que nos diversos casos de democracia que se construiu na modernidade, as ideias de liberdade individual nos diferentes âmbitos político, religioso, intelectual, moral, são fundamentais, como garantir, por exemplo, a ideia de justiça que seja igualmente válida para todos? O multiculturalismo pressupõe que, para pensar essa ideia de uma justiça social, é de fundamental importância que se leve em conta que na sociedade existem grupos humanos que são culturalmente diferentes. O sociólogo Boaventura de Souza Santos propõe, por exemplo, algumas premissas fundamentais para que se pense uma política emancipatória e cosmopolita que leve em conta a proposta de criação de direitos universais do ser humano, ou seja, a possibilidade de você considerar alguns direitos como inalienáveis para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo, de forma que isso não apresente uma espécie de etnocentrismo, uma referência cultural específica que sirva de modelo para todas as outras. Para isso, algumas premissas seriam fundamentais. Entre elas, Boaventura de Souza Santos elenca 5. Primeiro, para uma política
verdadeiramente multicultural, deveríamos levar em conta a superação do debate entre universalismo e relativismo cultural. Os dois termos apresentam limitações quanto à possibilidade de pensar uma referência política, moral, cultural que valha igualmente para todas as sociedades, ou mesmo para uma sociedade, desde que se leve em conta o multiculturalismo, né? O universalismo, por exemplo, tende a se converter em um etnocentrismo preconceituoso e que pode gerar formas de dominação, de constrangimento social. O relativismo cultural, se levado também ao extremo, pode levar à incapacidade ou impossibilidade de se levantar quaisquer juízos ou morais ou culturais sobre temas fora da cultura sobre os quais esses temas e essas referências são estabelecidas. Então, essa superação, esse debate ou esse dualismo entre universalismo e relativismo precisaria ser superado para que pudéssemos pensar de fato uma política multicultural. Em segundo lugar, para Boaventura de Souza Santos, toda cultura possui a noção de dignidade humana, embora não a conceba em termos de direitos humanos. Ou seja, toda cultura concebe um referencial de ser humano, uma ideia de ser humano, mas nem todas essas ideias estão, de fato, presentes, marcadas ou definidas em termos de um direito fundamental a ser garantido a todos os seres humanos, né? Algumas concepções de dignidade humana, por exemplo, faz parte da tradição e do costume, sem que isso tenha que constituir necessariamente um direito pronto e definido. Em terceiro lugar, para Santos, toda cultura é incompleta em sua noção de dignidade humana. Incompleta por quê? Porque se em alguma sociedade o conceito de dignidade já fosse completo, ele seria absoluto e incluiria, de um modo geral, universal, todos os seres humanos das mais diferentes etnias, das mais diferentes culturas, dos mais diferentes períodos da história da humanidade. A possibilidade de haver descrições diferentes, situações diferentes, formas de vida diferentes de uma ou de outra cultura, estabelece que nem toda noção de dignidade humana é única e exclusivamente completa. Adotar a concepção de incompletude para a noção de dignidade humana é fundamental para um verdadeiro diálogo e um verdadeiro debate multicultural. Em quarto lugar, as culturas possuem versões diferentes de dignidade humana, com círculos de reciprocidade distintos. Por círculos de reciprocidade, Boaventura de Souza Santos compreende a possibilidade de determinados conceitos ou noções de dignidade humana ampliarem a possibilidade de incluírem outras tradições, outras raças, outras culturas, outros povos e outras tradições. Quando nós tivéssemos, por exemplo, posições concorrentes, deveríamos levar em conta aquela posição que tivesse um círculo de reciprocidade bem maior. Por exemplo, se comparamos a ideia de fundamentalismo religioso com a ideia de tolerância religiosa, deveríamos avaliar quais dessas posições favorecem o maior contato com outras crenças e outras tradições religiosas. Ou seja, qual posição estabelece a possibilidade de diálogo bem maior, partindo sobretudo do pressuposto de que, para toda religião, as verdades próprias de sua tradição e de sua cultura são verdades que não são negociáveis, são estabelecidas de maneira transcendente e devem ser aceitas sem questionamento. Ou seja, se partirmos de uma perspectiva de um fundamentalismo religioso, aceitar uma única posição como aquela que é já legitimamente válida e verdadeira impede qualquer possibilidade de diálogo e discussão com outros elementos, com outras noções de dignidade humana. Então, as culturas possuiriam diferentes noções de dignidade humana e círculos de reciprocidade distintos, uma com círculos maiores, outras menores. As culturas tendem a distribuir pessoas e grupos pelos princípios hierárquicos de igualdade e diferença. Isso não implicaria em, por exemplo, estabelecer a noção de desigualdade, né, ou indistinção, que são noções bem distintas. É preciso que se leve em conta as diferenças entre igualdade, desigualdade e diferença para se pensar de fato uma política multicultural. Se pensamos em termos, por exemplo, de diferenças,
Quando consideramos pessoas de gêneros diferentes, homens e mulheres, por exemplo, não podemos dizer que há uma indiferença de gêneros entre homens e mulheres. Essa diferença de gêneros não precisa ou não implicar diretamente na sociedade uma ideia de desigualdade. Como há diferença de gêneros, homens e mulheres devem ser tratados de maneira desigual. E toda sociedade estabelece uma espécie de hierarquia pautada nos conceitos de igualdade e nos conceitos de diferença. Seria preciso, comparando os diversos círculos de reciprocidade, aquelas que garantissem de fato uma maior igualdade cultural, política, social entre os indivíduos, sem que isso tivesse que fundamentalmente diluir todas as diferenças existentes entre os indivíduos, seja diferenças de gênero, seja diferenças etárias, seja diferenças culturais ou religiosas. Pensar em termos de igualdade não é pensar em termos de indistinção social. E compete aí pensar como estabelecer esses critérios de igualdade e diferença nas sociedades. O sociólogo britânico Zygmunt Bauman, por exemplo, vai ainda um pouco mais além quando propõe que, ao pensarmos as sociedades contemporâneas, precisamos pensá-las além do conceito de pluralidade de culturas, ou seja, precisamos olhar também para essas sociedades concebendo-as não só como sociedades que abarcam uma quantidade de culturas variadas, diversas e diferentes umas das outras, mas sociedades que possuem na sua própria estrutura uma pluralidade cultural. Como o próprio Bauman faz referência em uma de suas obras a um panfleto encontrado em Berlim logo depois da Segunda Guerra Mundial. O panfleto dizia o seguinte: seu Cristo é judeu, seu carro é japonês, sua pizza é italiana, sua democracia grega, seu café brasileiro, seu feriado turco, seus agarismos arábicos, suas letras latinas, mas só o seu vizinho é estrangeiro. O panfleto faz referência, por exemplo, ao que seria para uma sociedade do século XX alemã ser propriamente alemão, uma vez que a própria sociedade alemã já seria formada por uma influência muito grande de outras diversas e diferentes culturas. Pensar, então, o multiculturalismo é pensar, inclusive, na possibilidade de não haverem culturas que sejam absolutamente puras, absolutamente hegemônicas, mas que as sociedades contemporâneas, cada sociedade já seria em si mesma constituída e formada pela influência de múltiplas culturas. Daí porque a necessidade de se pensar esses ciclos de reciprocidade que ampliasse a nossa possibilidade de promover direitos humanos, de promover valores culturais, de promover referenciais de humanidade que pudessem englobar o máximo possível de indivíduos, o máximo possível de referenciais, de modo a promover maior justiça social, maior solidariedade e menos crueldade. É isso, obrigado por mais esta videoaula, nos vemos na próxima.